presta atenção. Existem pessoas nos dias atuais que estão destruídas, que estão desanimadas, que estão paralisadas, frustradas, porque não conseguiram chegar a lugar nenhum. É bem verdade que o século atual ele tem estado um pouquinho difícil, não é verdade? Os dias estão difíceis. Sabemos que por causa da pandemia muita coisa parou, muitas coisas foram diminuindo a frequência, mas graças a Deus nós conseguimos passar por tudo isso e estamos aqui de pé. Deixa eu te falar uma coisa, se você está vivo é porque você ainda tem um propósito. Se você está vivo é porque você ainda tem que cumprir, você ainda tem uma missão nessa terra. Então se você tem uma missão nessa terra, se você tem um propósito nessa terra, o que você precisa fazer hoje é tratar as tuas emoções. Porque o que acontece? O século presente, o mundo, ele lança ideias, ele lança sofisma, ele lança ideologias para que a gente possa ser pressionado na nossa maneira de pensar e comecemos a afrouxar a nossa identidade, porque a maneira em que eu penso é a maneira em que eu vou reger a minha vida. Então o meu comportamento ele está conectado à minha maneira de pensar. O seu corpo ele reage segundo aquilo que você envia para as suas emoções. Então, se as suas emoções estão fragmentadas, você vai ter o físico fragmentado, você vai ter o físico respondendo de uma maneira agressiva, aí gerando enfermidades, né, doenças psicossomáticas e com isso gerando paralisia no seu físico e que vai necessitar de tratamentos. Nós sabemos que muitas pessoas passam pelo câncer, pela depressão, pela síndrome do pânico e por aí vai, ansiedade, transtornos de ansiedade, né? E por aí vai, porque o seu emocional está abalado. Deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa que você tem que fazer para poder mudar a sua vida não é conquistar nada agora. Ou melhor, a primeira coisa que você tem que fazer é conquistar a sua liberdade mental. Por que eu digo a liberdade mental? Porque quando você tem a sua mente presa a ideologias, presa a crenças limitantes, você não consegue romper. Porque a primeira coisa que a sua mentalidade vai fazer, a sua maneira de pensar vai reagir, é lançando informações para o seu organismo, é lançando informações para a sua alma, para os seus sentimentos, para as suas emoções, dizendo que não vai dar certo, dizendo de que você não vai chegar, dizendo que você não vai conseguir. E aí você começa a gerar no seu organismo uma maneira de acreditar no que você está recebendo como informação. Por isso é de suma importância a metanoia. A metanoia nos faz olhar para o futuro. A metanoia nos faz possuir um caráter renovador, nos faz possuir uma mentalidade de conquistador, uma mentalidade de sucesso. Tá dando tudo errado, mas eu vou prosseguir. Mas está difícil, eu vou prosseguir. Sabe por quê? Porque quem pensa da maneira correta começa a gerar no seu organismo reações que vão fazer com que o teu corpo reaja para que ele possa ter condições de se levantar e prosseguir para o alvo. Muitas pessoas paralisadas porque suas emoções estão fragmentadas. E nós precisamos nos levantar hoje para curar emoções. Nós precisamos nos levantar hoje para restaurar as emoções. E só pode acontecer essa restauração se você se permitir ser moldado da maneira correta. O apóstolo Paulo ele fala em Romanos 12 a seguinte palavra: não se amoldeis ao padrão deste século, mas renove o seu entendimento, para que você possa experimentar o que é bom, perfeito e agradável. Olha a condição: se eu quero o que é bom, perfeito e agradável, eu preciso renovar a minha maneira de pensar. Agora vem comigo. Se precisamos renovar a nossa maneira de pensar, é porque nós estamos sendo afligidos, nós estamos sendo bombardeados na nossa maneira de pensar. Você liga a televisão, você entra nas redes sociais, você só vê falar de assalto, você só vê falar de morte, você só vê falar de dificuldade, de crises e por aí vai.
E com isso, nós vamos aderindo informações e acumulando lixos tóxicos, não só na nossa maneira de pensar, na nossa mentalidade, como na nossa estrutura emocional. E quando todas essas informações já chegam no seu corpo, você começa a reagir de uma maneira agressiva sem perceber. E aí, sabe o que acontece? Além de você agredir a si próprio, gerando enfermidades, gerando dificuldades de rompimento, dificuldade para crescer, outros entram em ansiedade e começam a comer e a engordar, outros deixam de comer e a emagrecer demasiadamente, e assim vai perdendo o equilíbrio da vida, e com isso você vai destruindo a si próprio por causa de uma informação incorreta, uma ideologia que foi implantada na sua maneira de pensar. Então hoje você precisa se levantar, hoje você precisa se reedificar, né? Você precisa resignificar a sua maneira de pensar e a começar a buscar por aquilo que é bom, por aquilo que é perfeito, por aquilo que é agradável. E como é que você vai reedificar a sua maneira de pensar? Construindo muros. Construindo muros que vão impedir que informações que sejam destrutivas invadam a sua mente, que informações que sejam irreais, mentirosas, invadam a sua mente. Porque toda vez que a sua mente se permite ser invadida por ideologias destrutivas, por coisas que são mentiras, ou não sei, por informações que não procedem, você vai começar a gerar um padrão, e esse padrão vai começar a criar uma crença limitante, te fazendo acreditar naquilo que foi colocado, implantado dentro da sua mente. Então aí é onde entra você se proteger, né, analisando a informação que você está recebendo. Nunca tenha uma reação imediata antes de pensar. Analise tudo que você recebe todos os dias. E a partir dessa análise, você vai ter o conceito se pode permitir ou não que ela se aloje nos seus pensamentos. Sabe por quê? Porque a maneira em que você pensa determina como vai estar as suas emoções. Então, se você não quiser suas emoções fragmentadas, você vai precisar passar por uma metanoia, por uma renovação mental. E é aí que você começa a mudar tudo. Sabe por quê? Porque você começa a gerar saúde nas suas emoções. Você começa a gerar saúde dentro da sua fonte da vida. Porque do nosso coração procede toda a fonte da vida. Então as nossas emoções precisam ser guardadas, e é onde nós começamos a ter uma mudança de comportamento. Nós começamos a gerar saúde, porque nós vamos começar a renovar a mente, aderindo o que é saudável, vendo bons filmes, tendo relacionamento com pessoas que possam edificar a sua maneira de pensar, participando de seminários, lendo bons livros, ouvindo boas músicas, lendo a Bíblia, a palavra de Deus, que para mim é fonte de vida em particular. E assim você vai começar a ver o mundo de uma outra maneira, não da maneira em que o século atual quer que você veja, porque o século atual hoje, ele tem nos bombardeado. E com isso nós temos paralisado no meio do caminho. Presta atenção, a renovação mental, ela te ajuda a edificar as tuas emoções. E assim, quando você tem as suas emoções curadas, saradas, você começa a gerar saúde no seu corpo físico. E aí você começa a mudar o seu corpo de uma maneira tão intensa que quando você percebe, você gerou saúde, você está vivendo uma vida de felicidade, uma vida plena. Por quê? Porque você mudou a sua maneira de pensar. Entenda, o teu corpo é resultado das tuas emoções, e as tuas emoções é resultado da sua maneira de pensar. Então não seja conduzido pelo século atual, porque o século atual, ele quer te controlar, ele quer te dominar, ele quer te destruir, para que ele possa tomar a tua identidade e assim
conquistar, crescer através daquilo que você é. Preste atenção, nós somos seres humanos dotados de sabedoria e inteligência. Cada um possui uma identidade e nós precisamos crescer e ter êxito em cima daquilo que Deus nos criou para ser e não debaixo de uma manipulação, aonde somente uma pessoa cresce e prospera. Isso se chama manipulação, controle e domínio. Dentro de um sistema, é verdade que temos que ter líderes, aonde eles vão gerar voz de comando, mas quando essa voz de comando é gerada, é para que o sistema funcione e que todos prosperem, para que tenham uma vida de êxito e sucesso. Se somente um está prosperando, é porque você está sendo manipulado e controlado. Entenda. Se levante hoje, exerça a sua identidade e comece a crescer e ter êxito e sucesso e assim prosperar na tua vida em todas as áreas. Um forte abraço.